Pessoal, boa tarde. Nós vamos conversar aqui hoje um pouquinho sobre Code Review. Para começar, eu queria saber se vocês já ouviram esse termo antes, se vocês sabem o que é um Code Review. Levanta a mão, por favor, quem já ouviu esse termo antes. Show. Então, vamos lá. Inicialmente, me apresentando aqui, né? Eu sou o Matheus, eu sou desenvolvedor full stack em JavaScript. Eu trabalho atualmente na Pluritech. Nós somos uma parceira global da Campus Party. Inclusive, somos os responsáveis pelo aplicativo que está rodando no evento hoje. E a minha experiência ela se baseia em Node.js, Angular, Ionic e Firebase. Eu sou o Lucas, colega de trabalho do Matheus, lá na Pluritech. Desenvolvedor full stack JavaScript. No back-end o Node.js e para o front-end Ionic e Angular. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas também. Eu sou desenvolvedor front-end também na Pluritech. Trabalho com JavaScript, mais especificamente Angular e Ionic. Eu sou técnico em informática e atualmente estudante de ciência da computação na UFMG. E hoje a gente vai apresentar um pouquinho da nossa experiência com o Code Review. Bom, então para começar falando aí, pessoal, o que é o Code Review? Vamos tentar entender aqui hoje o que é essa prática. Quando se fala em Code Review, a gente já pensa naquele desenvolvedor sofrendo, enquanto outros desenvolvedores olham ali para o código dele e dão risada e só apontam erros. Mas será que é isso mesmo? Será que essa que é a ideia do Code Review? Será que a ideia é só apontar erros de outra pessoa? Vamos lá então, para começar aqui, eu vou mostrar uma foto aqui do meu primeiro Code Review. Bom, como eu disse, né? Será que precisa ser dessa forma? O cara ali com vergonha, os outros desenvolvedores olhando o código dele, dando gargalhadas do que ele fez. Será que ele não poderia estar ali evoluindo com essa situação, aprendendo algo com isso? Será que os desenvolvedores que estão ali fazendo a análise do código dele também não poderiam estar evoluindo com isso e a equipe melhorando ali a comunicação e evoluindo com essa prática? Essas são algumas das perguntas que a gente vai responder aqui hoje, mas já existem empresas renomadas com posicionamento sobre isso, e uma delas é a Atlassian, que ela fala basicamente que a revisão de código expõe os desenvolvedores a terem novas ideias e contato com novas tecnologias, o que faz com que os desenvolvedores escrevam um código cada vez melhor. Bom, citando aqui algumas vantagens do Code Review, algumas vantagens que essa prática pode trazer para uma equipe de desenvolvimento. Uma delas é a gente estar encontrando os bugs mais cedo, em tempo de desenvolvimento mesmo. Por quê? Ao fazer o review de um código, quando dois desenvolvedores sentam e vão analisar isso, pode ser que acabe que um desenvolvedor encontre ali um fluxo de código que pode ocasionar um erro ou um comportamento indevido do sistema. Uma outra vantagem também muito importante é o conhecimento compartilhado. Esse conhecimento sendo compartilhado é ideal para a evolução da equipe. E quando eu falo do conhecimento sendo compartilhado, eu não me refiro somente à tecnologia, mas também à regra de negócio. No nosso caso, que é uma fábrica de software, a gente tem o conhecimento sendo compartilhado tanto na linguagem de programação, nas tecnologias utilizadas, mas também nos projetos. São vários desenvolvedores, vários projetos em andamento, e cada desenvolvedor está alocado num projeto. Fica difícil que todo desenvolvedor saiba com o que o colega de trabalho tem trabalhado, em qual projeto que ele está. E a revisão de código faz com que todos os desenvolvedores fiquem ambientados ao que os outros estão fazendo. Uma outra vantagem que podemos citar é a padronização do código. Sempre que é feito um review, os desenvolvedores vão chegar num consenso de qual que deve ser o padrão de escrita daquele código. Muitas vezes é o padrão da linguagem de programação, porque em linguagem de programação, principalmente no nosso caso que trabalhamos com JavaScript, uma mesma funcionalidade ela pode ser escrita de 3, 4, 5 maneiras diferentes e ainda assim funcionar. Porém, isso é ruim, você ter 3, 4, 5 formas de escrita, cada desenvolvedor usando de um jeito. Então é muito importante a padronização desse código. Uma outra vantagem que a gente pode citar é a comunicação, visto que cada desenvolvedor ele vai estar fazendo críticas, fazendo elogios, ele tem que aprender a receber essas críticas e esses elogios, e isso faz com que a equipe consiga se comunicar melhor, seja uma equipe mais unida. Então, dado todas essas vantagens, o Code Review nos parece ser uma prática muito interessante, parece ser algo bem vantajoso. Mas e aí? Como que eu vou fazer? Eu simplesmente vou sentar com o Lucas
em qualquer momento do dia e vou falar, e aí, vamos ver o que você já fez hoje. Vamos revisar o seu código. É assim que é feito? Será que existem diferentes maneiras de fazer isso? Vamos dar uma olhada nisso. Então, galera, uma das formas de implementar o Code Review é a programação pareada. Muitas vezes, no desenvolvimento de um software, no desenvolvimento de uma feature, os programadores se deparam com um problema demasiadamente complicado. Então, nessas horas, vale a pena juntar esforços, juntar duas cabeças para pensar na mesma coisa, com o intuito de resolver o problema de uma forma mais eficiente e mais rápida. Para isso, a gente tem a teoria da programação pareada. Com ela, a gente tem o controlador e o observador, também conhecidos como piloto e copiloto. O controlador é aquela pessoa que literalmente vai estar sob o teclado. Ela vai digitar o código e ela vai estar programando. O observador, por sua vez, ele vai ser aquela pessoa que vai estar observando o que o controlador está fazendo. Ele vai estar lá para sugerir implementações, observar se o controlador está cometendo algum erro, sugerir, fazer elogios até, críticas construtivas. Então, ele tem uma função importante. A gente não tem uma diferenciação, tal função é mais importante do que a outra. Não, ambas funções são de fundamental importância em todo o processo de programação. E também tem uma discussão sobre quem deve ser o controlador, quem deve ser o observador. O controlador deve ser a pessoa mais experiente? Eu devo juntar duas pessoas experientes? Ou eu posso juntar uma pessoa mais experiente com uma pessoa que está aprendendo? Não, a resposta básica para essa pergunta eu posso fazer a combinação que eu quiser, mas eu tenho que ver o tipo de problema que eu estou tratando. Se for um problema muito complicado, às vezes não vale a pena juntar um programador júnior com um programador sênior, porque a velocidade com que o programador sênior vai desenvolver aquilo talvez seja muito rápida para que o programador júnior possa acompanhar. Só que, se eu tenho um desenvolvimento de uma feature e eu posso aproveitar para pegar um programador mais experiente, juntar com um programador menos experiente, para que aquele processo possa ser um processo de aprendizado também, isso é muito vantajoso para a empresa. E aí a gente tem uma das primeiras vantagens, que é a nivelação do conhecimento. Eu tenho programadores de níveis diferentes, trabalhando juntos com o mesmo objetivo, fazendo com que ambos aprendam nesse processo. Isso é muito, muito vantajoso para a equipe como um todo. Uma outra coisa é a propriedade coletiva do código. Quando você trabalha numa fábrica de desenvolvimento de software, muitos projetos estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Às vezes, programadores trabalham em 3, 4 projetos no mesmo dia. Então, é difícil com que eles tenham fluência em todos os projetos que estão sendo desenvolvidos na empresa. A programação pareada, por sua vez, faz com que os programadores tenham contato com o mesmo projeto. Não acontece aquele assunto, tal feature foi desenvolvida por tal pessoa, então eu não posso responder por esse código porque eu não sei o que acontece nesse código. Não acontece isso, porque ambos os programadores vão estar empenhados na lógica e eles vão saber o que ocorreu no desenvolvimento daquele código. Então, eu tenho que um futuro erro, por exemplo, pode ser corrigido bem mais fácil, pois o conhecimento do código vai estar por toda a empresa. Uma outra coisa também é o ritmo sustentável. Muitas das vezes você está em um mesmo código, em um mesmo projeto, durante dias, durante meses até, e acaba que sua mente fica cansada com tudo aquilo. Você está vendo aquele código todos os dias e acaba que sua visão também fica viciada, uma espécie de vício, sim. E você acaba que deixa passar erros despercebidos em todo aquele processo. E esse ritmo sustentável seria que, quando um programador que está na posição de controlador se cansar, ele assume a posição de observador. Não que a posição de observador seja mais fácil, não, mas sim, ela é diferente. Então, a pessoa que estava no controle do teclado, ela vai se forçar a pensar em outras coisas, ela vai pensar de uma forma diferente, ela vai entrar em outro contexto. Então, acaba que isso ajuda e muito no desenvolvimento do código e previne e muito também os erros. Agora, o aumento da qualidade do código se dá pelo fato de que eu junto duas cabeças pensantes para atuar em um mesmo problema. Isso acontece que, a consequência disso, pode ser soluções muito criativas. Eu tenho duas pessoas que estão ali com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Isso é muito bom porque o código pode ficar mais legível, mais refatorado e pode sair um código mais eficiente. E
a maior produção e a menor dispersão. O que isso quer dizer? Muitas das vezes, quando estamos programando sozinhos, não é incomum que nos distraímos com outras guias da internet, chega uma mensagem no celular e a gente acaba perdendo o foco. Só que, quando a gente está com um programador do nosso lado, que está observando o que a gente está fazendo, que está ali para sugerir melhoras, que está ali para prestar atenção, fazer elogios, provavelmente. Então, você acaba que toma uma posição mais responsável perante essa situação. Você não vai se deixar distrair perante isso. Então, acaba que o processo de produção aumenta a velocidade, pois estão todos empenhados naquilo que estão fazendo. E, é claro que é necessário a cooperação de ambos os programadores envolvidos nesse tipo de code review, que é a programação pareada. Que ambos os programadores devem estar ali com o objetivo de fazer um código bom e bem feito. Não é permitido que um outro programador se distraia, não é permitido que o outro programador irreleve a importância da prática, que isso só fará a empresa e os programadores perderem tempo, pois a prática em si não vai funcionar. Uma outra vantagem é a verificação de casos extremos. A verificação de casos extremos se dá pelo fato de que, muitas das vezes, quando você está desenvolvendo uma lógica de um algoritmo, pensando numa lógica programável para um determinado problema, você está muito focado em como resolver aquele problema e geralmente não pensa nos casos de teste. Um exemplo muito básico são problemas envolvendo multiplicação, como o cálculo de fatorial. Um caso extremo do cálculo de fatorial seria o fatorial de 0, que é 1. Só que esse é um caso extremo, que não depende da lógica do cálculo de fatorial. E às vezes um programador muito focado acaba que não percebe esse erro. E o observador está lá, estando empenhado, observando o que o controlador está fazendo, ele está lá para justamente se posicionar. Olha, esse caso não vai passar no seu código. Olha, você provavelmente vai acessar uma posição inválida. Olha, isso provavelmente vai gerar um erro ou um lixo de memória. Isso tudo contribui para o processo evolutivo de toda a equipe. E a frase que o código já vem refatorado não vem de graça. Porque, como eu já disse, é necessário muita responsabilidade de todos os programadores. Os programadores devem estar, sim, dispostos a compartilhar seu conhecimento. Não é permitido, né? Não pode haver rixas entre os funcionários da empresa, brigas, aquele funcionário que não quer compartilhar o conhecimento, pois ele pensa que se ele ensinar outra pessoa, ele vai acabar perdendo o emprego dele, ele vai acabar que vai ter menos prestígio na empresa. E uma vez me disseram a frase de que quando você compartilha o conhecimento, você não ganha concorrência, você ganha, sim, admiração. E isso veio muito marcando a minha história. E, é claro, é necessário ter humildade para aceitar soluções alheias. A outra pessoa pode pensar em uma solução melhor que a sua, e você deve ser capaz de aceitar e até elogiar a pessoa. Poxa, eu não tinha pensado dessa forma, vou implementá-la. É um jeito legal de se portar e bem bacana de fazer um ambiente bem sustentável dentro de uma empresa. Prosseguindo aqui com as técnicas de revisão de código, uma delas é a revisão síncrona. O que se dá nessa revisão síncrona? Ela até tem um apelido que chama over the shoulder, que é um termo em inglês que significa uma perspectiva do ombro de uma pessoa. Então é basicamente aquele review que o seu colega chega do seu lado e tem a visão da sua tela, como se ele estivesse tendo a sua perspectiva. E aí ele vai te ajudar a fazer essa revisão. Uma das vantagens dessa técnica é difundir o objetivo e o conhecimento da tarefa ou da feature que você está desenvolvendo. Normalmente, nos times, cada desenvolvedor está focado ali e fechado naquela feature. E o desenvolvedor do lado não tem um conhecimento profundo no que o seu colega está fazendo. Então, esse review nos ajuda a difundir esse conhecimento de uma forma mais aprofundada em relação ao escopo do projeto e de todas as features que estão sendo desenvolvidas. A segunda vantagem é trocar o conhecimento entre júnior e sênior, que foi o que o Lucas Paulo disse. Quando você está fazendo uma revisão síncrona, que é aquela revisão, eu terminei de fazer uma feature, e aí eu vou chamar, nesse exato momento, um colega para revisar o que eu acabei de fazer. Então, quando um júnior faz isso,
a probabilidade dele crescer como programador, chamando um sênior para revisar, é muito alta. Ele cresce como programador, ele cria uma intimidade com o programador sênior e, consequentemente, ele vai criando uma relação com toda a equipe e isso todo mundo cresce. Você tem códigos melhores, mais refatorados e a probabilidade de você corrigir bugs no momento de desenvolvimento é maior, quando você tem duas pessoas vendo o mesmo código e comentando sobre o mesmo código. A terceira vantagem, como eu já tinha dito, é a melhoria da qualidade após a revisão. E isso é experiência própria lá da Pluritech. Sempre a gente faz as revisões todos os dias, e vai ser explicado mais na frente, mas todos os dias tem um horário marcado para fazer essas revisões. E todos os dias existe melhoria que são implementadas durante essa revisão. Todos os dias. Não tem um dia que você faz uma revisão sem alguma alteração, sem uma melhoria. E isso é muito produtivo e todo mundo aprende junto. Mas nem tudo são flores. Quais são os problemas dessa revisão síncrona? A primeira é a troca de contexto do revisor. Então você está fazendo, você terminou a feature e aí você vai chamar um colega para revisar esse código. Então esse colega ele vai estar desenvolvendo em um outro contexto, em uma outra feature, ele vai precisar parar o que ele está fazendo para te dar atenção. E aí depois que ele terminar de fazer a revisão, ele vai voltar para o que ele estava fazendo. Essa troca de contexto acarreta em perca de foco, consequentemente uma queda da produtividade do revisor e a perda de foco. Como você mitiga isso? Quais são as boas práticas para fazer um review síncrono sem impactar na produtividade do revisor? A primeira é ter o bom senso de saber o momento certo de pedir a sua revisão. Então você olha para o seu colega, ele está lá de fone de ouvido, focado, desenvolvendo. Talvez aquele não é o melhor momento de você chamar ele. Talvez o momento que ele vai tomar um café, vai no banheiro, na hora que ele volta, você fala assim, que pode dar uma olhadinha na feature que eu acabei de fazer, ou estou com uma dúvida nisso, poderia ser o melhor momento. Então ter essa sensibilidade. E da parte do revisor, é o revisor se fazer visto que ele está ocupado. Por exemplo, no momento agora eu vou dar uma focada a mais, coloca lá no Slack que você está ocupado, que você volta dentro de 30 minutos. Ô gente, eu vou dar uma focada aqui, daqui 50 minutos vocês podem me chamar. É também uma responsabilidade do revisor, ou seja, de todos da equipe, porque todos da equipe podem ser revisor e o coder, né? Então é de responsabilidade de cada um esse aviso. A segunda técnica é revisão em encontros. O que seria a revisão em encontros? Basicamente reúne a equipe toda, vai para uma sala de reunião que tem uma televisão, liga o computador lá e todo mundo vai discutir sobre o código ou sobre o projeto que está sendo desenvolvido. Quais são as duas vantagens disso? A primeira é ambientar, por exemplo, você está numa equipe onde a cultura de revisão de código não está inserida ali. Então você quer ambientar todos nessa cultura. Como fazer um reviewer, como ser um reviewer, como fazer a revisão de um código. E aí você, com 4, 3 reuniões, você consegue injetar essa cultura na equipe. E a segunda vantagem é você, quando o seu time está entrando, vai desenvolver um projeto com uma nova tecnologia, uma nova abordagem que a equipe não está habituada, você pode usar a revisão em encontros para poder ambientar todos naquela equipe, seja naquele projeto. Seja numa linguagem diferente, ou num framework diferente, ou numa forma de fazer o projeto diferenciada, que a equipe não estava acostumada. Mas isso tem que ser usado com moderação. Porque, se você for pensar, você para toda uma equipe durante algumas horas e isso conta o prazo do projeto. Então tem que ser usado com moderação. O bom senso é isso não ser uma constante, fazer uma vez por mês, ou a cada projeto novo, um encontro desse é sadio. Agora,
fazer isso todos os dias não seria recomendável pelo tempo que você ocupa a equipe. Bom, eu vou falar agora sobre a revisão assíncrona, que diferente da revisão síncrona que o Lucas citou, onde o desenvolvedor era interrompido no meio do trabalho dele para fazer uma revisão de código, na revisão assíncrona, esse desenvolvedor ele tem uma liberdade para fazer a revisão quando ele bem entende, no momento em que ele se considera disponível para aquilo. Bom, então a maior vantagem disso é que a gente não tem a mudança de contexto por parte do desenvolvedor que vai fazer a revisão do código. Por quê? Como ele se programa para fazer aquela revisão, ele só faz aquela revisão de código no momento que ele considera que ele está disponível, no momento que ele considera ideal, então não existe aquela mudança de contexto, de abandonar o que ele está fazendo para fazer outra coisa imediatamente. Uma outra vantagem é a independência entre o revisor e o cara que está fazendo o código. Por quê? O cara que está fazendo o código, ele submete um código para review e o revisor vai fazer aquela revisão quando ele bem entende, conforme eu já disse. E quando ele faz essa revisão, se essa revisão ela tem feedbacks negativos que implicam em mais codificações, o cara que faz o código também vai fazer isso quando ele bem entende, porque ele está seguindo o fluxo dele de trabalho com as outras tarefas que ele tem. Então se torna um fluxo bem fluido, onde um não depende mais do outro. Por isso se torna um fluxo assíncrono. Porém, nenhum desses tipos de revisão a gente pode falar que é uma bala de prata. Nenhum deles é perfeito. Sempre tem que considerar o cenário. E uma desvantagem da revisão assíncrona são que a gente tem ciclos de review e devido a cada desenvolvedor envolvido no processo, tanto o revisor como o codificador, ele faz aquilo quando ele bem entende, quando ele se programa para fazer aquilo, isso pode fazer com que leve mais tempo para aquele review ser concluído e aquela tarefa, aquela funcionalidade ser liberada numa branch de produção ou de desenvolvimento. Um ciclo de review, basicamente, ele se caracteriza por o desenvolvedor submete o código para review e o revisor vai lá e faz o review. Isso caracteriza um ciclo de review. Um review em si pode ter vários desses ciclos de review e eu vou mostrar isso aqui. Bom, então basicamente ali começando um primeiro ciclo de review. O desenvolvedor faz a codificação, submete esse código para revisão, o revisor vai lá, faz a revisão desse código, porém teve um feedback negativo. O desenvolvedor tem de fazer algumas correções. Após as correções, ele submete novamente esse código para revisão. E aqui a gente pode considerar que no caso do review assíncrono, cada etapa pode levar ali horas ou até mesmo dias até que a pessoa esteja disponível para voltar naquele processo. Então, após novas correções, aí sim um novo review é feito e é concluído ali esse review. Uma forma que a gente tem utilizado na nossa empresa de resolver essa questão, de tornar mais ágil a revisão de código assíncrona, é a partir do cronograma de review. Então aqui a gente tem um exemplo. Na segunda-feira, por exemplo, o revisor vai ser o desenvolvedor 1 e ele pretende fazer isso às 4 da tarde. E no caso, tudo que for desenvolvido pelo revisor 1 naquele dia será revisado pelo desenvolvedor 3. E assim no decorrer da semana, alternando ali os desenvolvedores, fazendo com que todo mundo participe desse processo. Mas, e aí? Como que eu vou implementar a revisão de código? Será que existem ferramentas para me ajudar nisso? Será que eu vou simplesmente sentar, abrir o meu editor de texto e começar a ver o que meu colega fez? Será que não existe uma forma de melhorar isso? Bom, existe sim. Como eu mostrei o cronograma agora há pouco, a gente pode usar, no nosso caso, a gente tem utilizado também, os lembretes. No caso, a gente trabalha com o Slack como uma forma de comunicação entre a equipe e a gente utiliza o Slack Reminder. Então aqui a gente tem um exemplo onde o Lucas Carvalho é o responsável por fazer a revisão de código naquele dia. E isso todos os dias às 9 da manhã, que é mais ou menos o horário que começa o nosso expediente, algum desenvolvedor é lembrado que ele é o responsável do dia. Às 4 da tarde, que é o horário que ele se programou para fazer aquilo, ele é lembrado novamente para não deixar passar batido. Uma outra ferramenta que ajuda muito é utilizar lint, independente da linguagem de programação utilizada. Hoje em dia, qualquer editor de texto, qualquer linguagem de programação, você tem um lint para te ajudar a padronizar o código em tempo de desenvolvimento. Imagina que desagradável você pegar o código para fazer review e ver que ele está todo despadronizado, de acordo com os padrões da linguagem,
ou do padrão estabelecido pela equipe. No nosso caso aqui, é um exemplo de um código em JavaScript, onde ele está completamente desconfigurado do padrão da linguagem, né? A gente pode ver que o if, no caso, ele está escrito como se fosse talvez aí um C#. E no JavaScript a gente não costuma escrever o if dessa forma. Até poderia e funciona, mas o código fica despadronizado. Então o lint ele vai fazer com que o código seja já corrigido em tempo de desenvolvimento e que na hora da revisão de código a gente tem um código já filtrado para fazer a revisão, para fazer uma revisão do que realmente importa. Um outro conceito muito importante na revisão de código é usar e abusar das branches do Git, tornar isso um fluxo do nosso review. Então aqui a gente tem um exemplo onde o desenvolvedor está fazendo a funcionalidade de login numa branch separada para isso. E após ele concluir essa funcionalidade, ele vai fazer um pull request. E hoje, tanto no Bitbucket como no GitHub, a gente consegue trabalhar com a ideia de pull request. Após fazer o pull request, o revisor vai lá fazer a revisão desse código, quando ele bem entender, dependendo do processo que está sendo utilizado. E, no caso, gerou ali algumas correções. Essas correções são feitas na própria branch e é submetido novamente para análise. E após fazer as correções, dando tudo certinho, esse código ele pode ser... Cortou ali. Esse código ele pode ser jogado numa branch de desenvolvimento ou de produção, conforme a configuração do projeto. Uma outra ferramenta que ajuda muito é a visualização que o Bitbucket nos dá para comparar o que a gente chama de Git diff, que é a diferença basicamente em um arquivo de um commit para o outro. Então você tem ali de vermelho, no lado esquerdo, o que foram as remoções que o desenvolvedor fez naquele commit e a parte verde são as adições que ele fez naquele código. Então, muitas vezes, só essa visualização já é necessário para o desenvolvedor, já é suficiente para o desenvolvedor falar o que está bom, o que pode melhorar naquele código, para identificar algum erro. Também no Bitbucket, a gente tem a ideia de comentário no commit. Então, isso é muito interessante para equipes que trabalham de forma remota, porque trabalhando de forma remota, você tem que ter uma maneira de se comunicar em cima daquela funcionalidade, em cima daquele pull request, em cima daquele commit. E aqui, no caso, o autor do commit, ele é notificado por e-mail, falando que alguém comentou no commit dele, e esse comentário normalmente vai ser as instruções do que deve mudar naquele código. No GitHub, a gente também tem essa visualização do Git diff, muito parecida com a do Bitbucket. Aqui a gente colocou basicamente para mostrar, porque tem pessoas que trabalham só com o GitHub, também dá para fazer a mesma coisa. Aqui tem um GIF nesse slide, ele deu algum probleminha aqui. Vou passar e depois a gente tenta voltar no GIF. Bom, então citando aí de novo as vantagens da revisão de código, parece que vale muito a pena, né? A gente tem a melhoria da semântica do código, a padronização do código, um código cada vez mais legível, temos a homogeneização do conhecimento, uma vez que desenvolvedores estão compartilhando conhecimento entre eles. Temos também a possibilidade de pegar erros em tempo de desenvolvimento e isso aí parece muito vantajoso para mim, é algo que vale a pena colocar em qualquer equipe de desenvolvimento. Mas, e aí? Como que eu devo me comportar? Como que eu faço para aprender a receber críticas? Como que eu aprendo a fazer essas críticas? Como trabalhar com isso? O Lucas vai contar um pouco da experiência dele. Ele está trabalhando conosco tem mais ou menos aí uns 4 meses, né? E desde que ele entrou, a gente implementou a revisão de código. E isso foi algo que permitiu ele evoluir bastante. E ele vai contar um pouco da perspectiva dele, o que isso ajudou ele. Então, pessoal, como o Matheus disse, fazem mais ou menos 4 ou 5 meses que eu iniciei como desenvolvedor júnior na Pluritech. E todo esse processo de code review foi fundamental em minha evolução. Como assim? Existem certas maneiras em que quem está fazendo code review e quem está recebendo code review deve se portar. E essas maneiras ajudam e muito para que essa prática seja implementada com sucesso. Então,
A pessoa que está fazendo o review, ela, de hipótese alguma, ela deve ser sarcástica com o código de quem ela está analisando, ela deve zoar a pessoa. Não, a pessoa está ali para ensinar, ela está ali para realmente mostrar, poxa, você pode fazer desse jeito, você pode implementar dessa maneira. Isso me ajudou muito a não ter vergonha de perguntar. Porque quando a gente começa na nossa carreira, quando a gente entra numa empresa, a gente se depara com padrões de programação diferentes daqueles que a gente implementava antes. Então, era tudo muito novo para mim e eu precisava de aprender. E para precisar de aprender, eu precisava de um ambiente saudável para que eu não tivesse vergonha, para que eu não me sentisse acanhado de perguntar. E isso foi muito importante, essa posição que quem faz o review toma. Porque a pessoa, quando ela não te zoa, quando ela está ali para te explicar mesmo, que ela entende a sua dificuldade, porque todo mundo tem seu primeiro dia, todo mundo tem a primeira vez que ela tem contato com alguma coisa. E quando a pessoa está disposta a aprender, ensinar passa a ser um processo prazeroso. E então, isso me ajudou bastante. É claro que eu perguntava várias vezes, eu também tive que me aprender a me portar. Eu não ia interromper raciocínio, como o Lucas falou, eu não ia fazer uma mudança de contexto. Às vezes eu via que o meu revisor, a pessoa que estava me monitorando, estava muito ocupada, eu tentava fortemente corrigir meus erros por mim próprio. E isso sim, isso contribui muito para a minha própria evolução. E isso acaba que ensina a gente a pensar de formas diferentes, aceitar soluções alheias, a ser humilde e faz com que a gente evolua e muito nesse processo. E acho que basicamente é isso. A gente vai abrir para agradecer a vocês por estarem aqui e a gente vai abrir para dúvidas. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, por favor. Alguma dúvida? Alô. Primeiro, parabéns pela palestra. A minha dúvida é a seguinte, no meu trabalho a gente não tem code review. Então, para começar, vocês falaram sobre as reuniões que são para criar a cultura, né? Mas qual seria o ideal? Eu levar um código meu para que as pessoas critiquem o meu código, eu como incentivador da reunião, ou eu vou pegar um código de alguém que pode ficar um pouco acanhado? Como é que vocês começaram o processo na empresa de vocês? Acho que é uma parte legal. Olha, uma abordagem que você pode utilizar é, primeiramente, levar um código seu, que você entende, e falar assim, galera, fiz uma coisa legal aqui, eu quero mostrar para todos, vamos fazer uma reunião ali de 30 minutos, 20 minutos, e aí você chama todo mundo e começa a mostrar o que você fez e pedir opiniões de melhorias. O que você acha disso? Será que é uma boa prática? Será que vai ter um desempenho bom? E começa a instigar os seus colegas a contribuírem com o seu código. E aí você começa a criar uma cultura de contribuição. E isso, por experiência própria, que foi um perfil que eu adotei na Pluritec por conta disso, você vai criando uma espécie de determinação por deixar o código legível, refatorado, com um bom desempenho. E para você conseguir isso, é muito importante você pedir opiniões dos seus colegas. Isso vai entrando em você como um hábito. Você começa a ter esse hábito e aí passa a não ter esforço mais para fazer isso. Então, isso é uma forma que você poderia introduzir lá, criando essa cultura. E, além disso, você citou o caso de levar o seu próprio código, você também pode dar opiniões no código alheio, de outras pessoas. Mas não é aquele tipo de opinião e fala assim, muda o nome dessa função, esse jeito que você está fazendo está errado. Não, chegar assim, poxa, o que você acha de implementar dessa maneira? Eu acho que dessa maneira seria melhor. Como você pensa em relação a isso? Tomar uma atitude, não de ordem, mas de sim de querer ajudar as pessoas. Então parte bastante da iniciativa também da pessoa. Eu acho que uma boa também seria você identificar qual tipo de revisão que você gostaria de implementar inicialmente. Por exemplo, no nosso caso, acho que tudo começou também com um pouco de boas práticas de programação. A gente queria padronizar o código, a gente queria manter uma legibilidade, uma semântica melhor.
Então a gente começou colocando lint no projeto. Aí depois que a gente colocou o lint no projeto, a gente falou, pô, a gente colocou o lint, mas o lint só toma conta da sintaxe. E a semântica? Pô, a gente tem que reunir e falar da semântica. Tá, mas eu vou ficar alterando um código que já está em desenvolvimento? Beleza, vamos usar as branches do Git. Então começa a colocar essas ferramentas visando o que você quer trazer de melhoria. Se é boa prática, traz um lint, traz uma reunião para falar de boa prática, usa as branches do Git, utiliza as ferramentas já nesse sentido até que a revisão se torne algo natural. E só para finalizar a sua dúvida, uma outra forma também, além de você exibir o seu código, você poderia procurar uma pessoa e falar assim, olha que legal, o que você está fazendo aí? Aí tem que chegar na amizade e com esse sentimento de contribuição, de colaboração. O que você está fazendo aí? Nossa, que legal, cara. Aí você começa, mas e se você fizesse assim, não seria melhor? O que você acha de mudar esse if? O que você acha de dividir isso em mais funções? Você não acha que essa função está muito grande? Coisas desse tipo. Também é muito interessante. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Lucas. Obrigado pela oportunidade. Eu estou tomando conta da parte de documentação dos projetos de onde eu estou trabalhando. E eu estou muito verdinho ainda, estou muito no começo da programação. E eu tenho duas principais perguntas. Se tem uma grande, um grande padrão de documentação para esse tipo de projeto. E, além disso, eu pareço ser o único que sabe mexer com Android, Java, onde eu estou trabalhando. Então eu meio que fico sem para quem perguntar. O que eu faço nessa hora? Você fala documentação em relação às linguagens de programação, para você estar consultando, isso que eu não entendi. Então, eu faço a documentação dos projetos que eu crio, entendeu? Então, por exemplo, nome de função, nome de variável, se tem algum grande padrão, ou eu posso só deixar algo legível, algo que seja inteligível? Tá, o ideal é que isso seja definido junto da sua equipe, mas um padrão que a gente costuma ver é que em funções que vão ser utilizadas em todo o contexto do projeto, talvez seja interessante você fazer aquela documentação da função, né, para você ter ali um cara 2 anos depois vai utilizar aquela função e ele sabe exatamente o que ela faz. Nesse caso é interessante sim, é considerado uma boa prática. Isso que você diz de documentar a função seria eu escrever em comentário mesmo o que ela faz? Então, isso vai depender do editor de texto também. Normalmente, alguns editores de texto eles te dão a documentação de verdade mesmo da função, que permite, quando outro desenvolvedor for chamar aquela função, ele vê um autocomplete com o que você escreveu na documentação. Então, não confunda documentação com comentário. Na verdade, o que a boa prática diz é que documentação é sim uma boa prática, é interessante. Agora, comentário no código já se torna algo assim, se um código precisa ser comentado para explicar, é porque ele não está bem escrito, ele pode ser escrito de uma maneira melhor, entendeu? E respondendo não sei se era só isso a sua pergunta. Respondendo aquela sua outra dúvida sobre quem eu vou recorrer, só eu que trabalho com essa tecnologia aqui, uma coisa legal que a gente faz muito na Pluri é procurar na comunidade aquele projeto, aquela forma que está sendo mais seguida. Dando um exemplo, a gente está migrando agora, está passando a desenvolver o back-end em Node, e a gente precisava de uma estrutura de back-end em Node. E a gente falou, não, a gente vai tirar da nossa cabeça, ou a gente vai buscar na comunidade alguma referência de como fazer isso da melhor forma. Então, foi até o Matheus, ele achou no GitHub, a gente chama de boilerplate, que é o esqueleto de um projeto que a gente pega e em cima desse esqueleto a gente vai desenvolver a nossa aplicação, seguindo esse esqueleto. Então a gente achou um boilerplate no GitHub, tinha lá mais de 500 estrelas, 1000 estrelas, ou seja, a comunidade tinha aceitado esse padrão e estava usando, e aí isso nos dá mais segurança de poder implementar isso no time. Então a gente faz muito isso, não só com o Node,
faz isso com os outros frameworks também. A gente vê o que está hypado na comunidade, o que o pessoal está seguindo. E aí a gente implementa isso e, claro, não vai ser igualzinho o que ele fez. A gente implementa na nossa realidade, seguindo aquilo, e tem funcionado muito bem. Outra dica que eu te dou, relacionada a você não ter a quem recorrer, cara, usa o Telegram. Hoje em dia você tem grupos lá com 2.000 pessoas num grupo de Java, 3.000 pessoas num grupo de tecnologias web. E se você tiver dúvida, você manda lá, vai ter muita gente para te ajudar. Então, se você está sozinho num contexto de desenvolvimento na empresa que você trabalha, recorre para fora da empresa que vai ter gente para te ajudar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu tenho, na empresa que eu trabalho, tem uma equipe de mais ou menos uns 4 desenvolvedores e lá tem um sistema em Delphi assim, bem legado, bem antigo. E aí tem um desenvolvedor mais antigo que deve ter pelo menos uns 18 anos lá e tem mais uns outros 4 que são bem novos. Só que acontece, eles têm um conflito entre eles lá, eles não se conversam muito bem. Uns são bem novos, conhecem tecnologia muito nova, a outra conhece da arquitetura do sistema, de como ele foi construído, para ele ser antigo, legado. E essa ideia revolucionaria aquele ambiente ali, né? O fato de ser o assistido ali, tanto para o desenvolvedor mais antigo mostrar para os demais a regra de negócio, como dos mais novos mostrar a nova tecnologia para o mais antigo. Só que assim, eu não consigo enxergar como eu faria essa comunicação entre eles, como eu implementaria isso daí lá. Porque são pessoas, são seres humanos assim, de idades diferentes, de cabeças diferentes, tem um pouco de conflito ali de ideias mesmo. Eu não sei como que eu implementaria isso. Tá, só para ver se eu entendi exatamente o que você quer dizer, vocês têm um sistema legado sendo migrado para uma tecnologia nova. Ainda não. A Ainda ideia não. tem um projeto para ele ser web, ainda é bem antigo no Delphi, ainda normal, plataforma desktop, assim. Tá. A ideia é só que assim, se eu migrar, o desenvolvedor antigo está fora, praticamente. Porque o ideal é a empresa também te ajudar nisso, né? Alinhando o objetivo. Então, assim, numa possível migração do sistema para uma nova tecnologia, o review serviria tanto para você entender as regras de negócio daquele sistema legado, como já ir adaptando os desenvolvedores mais antigos para a tecnologia nova. Então, seria uma vantagem nesse sentido, né? Nessa mudança, vamos dizer assim, a gente usava o back-end, a gente ainda usa, né, alguns projetos, o back-end em PHP com Postgres, e a gente está nos novos projetos colocando o Node. Então, a revisão de código, até o síncrono, porque no momento que o desenvolvedor está codificando, ele tem alguma dúvida, e a gente trabalha realmente um do lado do outro, assim, próximo, então isso acontece muitas vezes. Então, a desenvolvedora do PHP, ela me chama e fala assim, olha, eu estou tendo uma dúvida nisso aqui, estou implementando essa funcionalidade em Node, e como que funcionaria? Aí eu, desenvolvedor de JavaScript, vou lá e ajudo ela. Então, uma revisão ali bem síncrona mesmo. Isso também é muito válido. Então, a revisão entra aí. À medida que você vai migrando módulos do seu software em Delphi para a nova tecnologia, a participação dos dois, tanto do desenvolvedor daquela nova tecnologia como o desenvolvedor antigo, é fundamental. Desenvolvedor da tecnologia antiga. Porque ele vai aprender a nova tecnologia e o desenvolvedor da nova tecnologia vai aprender a questão da regra de negócio, né? E os dois ali vão crescer juntos. E criar esse hábito é justamente inserindo essa revisão síncrona ou colocar uma revisão assíncrona, igual a gente faz, todo dia às 4 da tarde, tudo que você fez vai ser revisado pelo revisor de hoje. Aí você sobe na branch e aí nessa revisão os dois participam. E aí quando você define esse cronograma, o hábito começa a se formar. Acho que um bom caminho também é você começar a apresentar para esses desenvolvedores que estão com aquela tecnologia mais antiga, o que ele pode fazer de novo com as tecnologias novas, o que ele pode fazer de diferente, por que ele deve se atualizar. E à medida que ele for criando esse interesse, essas conversas, elas vão se tornar mais naturais, mesmo sendo um cara mais fechado. Obrigado. Opa, boa noite.
Eu gostaria de saber como é que vocês fazem a avaliação de desempenho de suas aplicações, além de outras ferramentas que já existem. Eu gostaria de saber como é que vocês avaliam, tanto internamente como externamente relacionado ao usuário, o desempenho de suas aplicações. Tá. Normalmente a gente trabalha com prazos, né? Então a gente consegue ver exatamente quando que a revisão de código pode acabar atrapalhando nesses prazos serem batidos, né? Então tem isso também. Então a gente tem a meta de funcionalidades a serem desenvolvidas para a semana, para o dia. Então a gente consegue acompanhar isso bem de perto. Normalmente é dessa forma que a gente faz. E como a gente também trabalha com entrega contínua, tipo assim, um commit, quando é feito na branch master, ele já sobe para a produção, o cliente já usa aquilo. Quando é feito numa branch de desenvolvimento, já cai para o pessoal que quer testar. Então, a gente é cobrado se o que era para estar ali não está lá, entendeu? Tipo assim, se no dia 3 era para estar lá a funcionalidade de login e não está lá ainda é porque algo está errado. Então, a gente controla um pouco dessa forma também. Isso é algo que sai um pouco também do review e já entra num processo de entrega contínua de software, de deploy e tudo, para tornar o processo ágil como um todo, né? A gente consegue alinhar isso aos prazos e ver se a equipe está caminhando bem. Uma coisa que ajuda bastante também é a questão do lint aliado com um hook, que a gente utiliza uma lib chamada da Husk, que ela não deixa o desenvolvedor commitar para a branch se tiver algum problema de lint no código. Então isso também dá uma filtrada para o nosso review ser mais rápido. Então a gente não fica revisando mais se o cara está escrevendo na sintaxe que o time usa. A gente vai mais na lógica de negócio, em questão de refatoração. Então, a semântica. Então, o lint já cuida para a gente, junto com esse hook, que a gente configura no package JSON, que sempre que ele fizer um commit, o lint vai passar por todos os projetos, por todos os arquivos, TS, né, TypeScript ou JavaScript. E aí, se ele encontra algum problema, ele não deixa ele subir, ele commitar essas alterações. Então, o código já vem um pouco mais filtrado para a gente. Isso que o Lucas disse está relacionado com o nosso desempenho, porque quando a gente começou a fazer a revisão de código, as revisões eram um pouco demoradas. E aí, o que aconteceu? Por que eram demoradas? Porque a gente estava vendo aquilo que eu mostrei no slide do lint. A gente, esse código aqui não está padronizado, isso aqui não é assim que a gente quer escrever, vamos criar o nosso padrão. E aí a gente automatizou isso. Então a gente não consegue subir um código para o repositório remoto, fazer um commit, sem que aquele código esteja padronizado com o nosso lint. Pessoal, acabou o tempo, vou estar encerrando aqui a palestra. Eu só queria, antes de terminar, 2 minutinhos, falar que a Pluritec está com uma vaga aberta de desenvolvedor full stack JavaScript para trabalhar localmente em Belo Horizonte. A gente está localizado ali próximo ao Mineirão. E quem quiser, quem tiver interesse, né, pode entrar lá no site que tem a vaga disponibilizada lá, mandar o currículo que a gente entra em contato. E pode sentir à vontade também para conversar com a gente aqui. Obrigado, gente. Obrigadão. Obrigado.